Vamos lá, agora a gente vai estudar produção textual, né? Todo mundo aí na turma, eu sei que tem muita criança que gosta de produzir, de escrever histórias, de contar uma história, de fazer um desenho bem bonito que representa aquela história no final. Então hoje vocês vão fazer isso, a gente vai fazer uma produção textual. E eu vou dar aqui para vocês algumas dicas, tá? De como deixar a produção de vocês, ó, maravilhosa, tá bom? Vamos lá. Na introdução, a gente tem três partes numa produção textual, tá? A gente tem a introdução, tá? Que é o começo da minha produção textual. Geralmente eu uso de 2 a 3 linhas para fazer a minha introdução, tá? Eu vou estar falando nesse começo do que eu estou relatando, do que eu estou falando. O meu texto vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a amizade, o meu texto vai falar sobre os tipos de alimentos saudáveis, o meu texto vai falar sobre o coronavírus. Então, isso aí é a introdução, tá? Como se fosse a cabeça do meu texto. Eu posso começar usando palavras. Era uma vez, certo dia, em um dia, em um belo dia, há muitos anos. Então, isso aqui são algumas palavras que facilitam quando você vai introduzir um texto, tá bom? Depois da introdução vem o desenvolvimento, tá? É o desenvolver da história, tá? É como se fosse aqui, ó, o meu corpo, o tronco da minha história. É como eu vou falar a história detalhadamente, tá bom? Por exemplo, na introdução eu escolhi falar sobre os alimentos saudáveis. Então eu vou começar falando um pouquinho dos alimentos saudáveis. Mas no desenvolvimento eu vou explicar. Olha, as frutas são saudáveis por causa disso, disso, daquilo. Tá? Comer alimentos gordurosos não faz bem para a saúde por causa disso, disso, daquilo. Então, a introdução eu vou explicar o meu assunto, o meu tema, tá? Eu posso usar palavras depois, então, a partir daí, até que e quando. São algumas palavrinhas que a gente pode estar utilizando na introdução da produção textual. E por fim, ela tem que ter uma conclusão, tá? Ou seja, ela precisa ter um final, tá? Se eu comecei falando dos alimentos, eu falei introdução, desenvolvimento, agora eu tenho que concluir. Nossa, por que os alimentos têm que ser saudáveis? Porque faz bem o quê? Faz bem para a saúde, tá? Faz bem para a nossa autoestima. Então eu vou concluir aí o meu pensamento, o meu texto, tá? A minha produção. Também eu vou utilizar aí na conclusão umas 4 a 5 linhas no máximo para fechar a minha produção, tá? Eu posso utilizar palavras como e assim, finalmente, e foi assim que, portanto, e viveram, né? As historinhas, né, dos contos de fadas sempre tem lá no final. E viveram felizes para sempre, lembra? Então essas aqui são algumas palavrinhas que a gente vai utilizar para produzir um texto. A tia Monique também montou uma apostila e vai mandar para vocês em anexo, tá bom? Outra dica, sempre que for produzir um texto, sempre escreve 3 linhas, volta lá no início, releia, tá? Releia mais de uma vez, releia quantas vezes forem precisos. Por quê? Para ver se vocês não estão fugindo do assunto ou se vocês não estão repetindo demais a mesma ideia, tá? Tem sempre que escrever 3 linhas, volta lá em cima, releia o que vocês escreveram, vê se está correta a ortografia, vê se você não está repetindo muitas vezes uma mesma ideia, tá? Outra dica aqui, sinais de pontuação, fiquem atentos, tá? O texto ele não vai embora, ele tem uns pontos dele, tem as vírgulas, tem o ponto final. Quando você finaliza um pensamento, um parágrafo, você vai lá e bota um ponto final, tá? Começo de uma frase, letra maiúscula. Fique atento a essas regrinhas também, tá bom? Outra coisa, busque conhecer o que você vai falar, tá? Se eu vou falar sobre alimentação saudável, eu vou fazer um estudo sobre isso.
tá? Eu vou ler algumas coisas que falam sobre os alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis. Então busquem conhecer o que você vai falar, porque isso vai ajudar vocês a não ficar repetindo ideias, tá bom? Então, olha, isso aqui foi apenas algumas dicas para uma melhor produção, que a gente também vai estar produzindo muito ao longo desse ano, tá bom? Então não esqueçam, sempre leiam, releiam tudo que vocês escreverem. Dica de ouro, tudo que vocês escrevem, releiam. Façam uma avaliação como se vocês fossem os professores, para ver se realmente está certo, se tem uma coerência, se não está faltando uma palavrinha ali que deixou de fazer sentido e deixou a frase um pouco confusa. Então sempre busquem reler tudo que vocês escrevem, tá bom? Agora, papel e caneta na mão que a gente vai para a atividade, tá bom?